Jesus vai te dar esperança nesta noite, aleluia. Glória a Deus. O que foi que aconteceu contigo para ficar assim? Demonstrando não ser mais um crente vencedor, se deixando ser levado por alguém que é mau, mentiroso, traiçoeiro e enganador. É o diabo, mas ele está vencido em nome de Jesus. Tuas lágrimas correndo sobre tua face, chegam a molhar teus gritos de socorro, mas contudo não te rendas, porque Deus, aleluia, já mandou pra essa guerra Jesus. Receba o reforço de Deus. O ladrão pode roubar a tua paz, tua alegria, mas não rouba a confiança que tu tens em Deus. Não, isso não. O inimigo não pode roubar, nem destruir. Sabe o quê? O amor que o Senhor Jesus sente por ti. Cante! Não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus, se Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Aleluia. Só para reforçar minha fé e a sua fé também, Jesus estava ministrando em Jerusalém. De repente alguém aflito, interrompendo, falou: Mestre, Lázaro está enfermo, a quem tens tanto amor? 4 dias depois, Jesus chegou em Betânia, encontrou Marta e Maria chorando de se acabar. Logo levaram Jesus ao sepulcro escondido. Se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Oh, Jesus, o Senhor demorou tanto para chegar. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Aleluia. E disse ele: Jesus, o teu irmão há de ressuscitar. aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. Marta, se crês em mim, a glória de Deus verá. Mesmo estando morto, com certeza viverá. Mandou retirar a pedra e gritou para a morte ouvir: Lázaro, venha para fora. Aleluia. E todos naquela hora, viram Lázaro sair com vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Com vida. Lázaro saiu com vida. Com vida, aleluia. Com vida. Com vida. Lázaro saiu com vida e você vai sair daqui com vida. Não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus, meu irmão, e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Tem coisas que só Jesus faz. A paz do Senhor Jesus Cristo
Seja com todos os irmãos. Muito boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui diante de Deus, nessa live, onde nós celebraremos a ceia do Senhor. Um período muito longo, muito distante. A gente está na igreja e temos tido os nossos cultos transmitidos pela internet. E a internet no Brasil ainda está não tão recuperada para dar uma imagem, uma transmissão perfeita. De vez em quando ela dá uma travadinha, dá aquela... Mas nós estamos aqui nessa luta pela obra de Deus, trabalhando para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Eu queria nessa noite ler um texto da palavra de Deus com meus irmãos que estão me assistindo na sua casa, tá? E que você pode mandar para nós aqui a sua saudação com tranquilidade, para que nós possamos saber que estamos compartilhando da palavra de Deus, da obra de Deus, com os irmãos. O livro que quero ler nessa noite é a carta do apóstolo São Paulo à igreja da Galácia, ou a carta aos Gálatas. Paulo tinha muita preocupação com as igrejas, e ele tinha dado suporte doutrinário, ensinamento, organização, e sempre ele estava acompanhando a evolução, a declinação, porque a igreja não é só evolução, ela tem momentos de dificuldades, momentos de luta, mas ela continua, porque ela é a igreja do Senhor Jesus, que ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E esses dias eu estava consultando as minhas literaturas aqui, e eu encontrei uma história interessante de um agricultor na América do Norte, que ele saiu para negociar a sua safra, e era distante a propriedade dele para a cidade que ele ia, era alguma coisa mais ou menos de 600 quilômetros na nossa quilometragem, lá em Emília, e ele sai com o seu motorista nessa viagem, e quando eles andam mais ou menos cerca de 70, 80 quilômetros, começa uma tempestade. E a tempestade vai aumentando, vai crescendo, e aqueles carros que estavam na estrada começaram a parar. E o motorista perguntou para ele, disse: olha, nós não devemos parar, a tempestade está um pouco forte. Ele: não, continue, pode continuar. E eles foram andando, logo para frente, eles viram que parou um ônibus. E o motorista falou com ele: olha, o ônibus está parando. Ele falou: não, continue. E andaram mais para frente, e uma carreta, e a carreta parou no acostamento. O motorista novamente falou com ele, e ele disse: não, nós vamos em frente. Já não dava quase nem para enxergar, porque era muito grande a neblina, e a chuva, e a tempestade, o vento, e era coisas que jogavam na estrada, e eles continuaram. Bem já lá, bem quase para metade da estrada, aí começou a parar as vans que transportavam as pessoas, os micro-ônibus lá, e o motorista sempre insistindo com ele. Ele falou: não, vai em frente, continue em frente. E ele continuou a viagem em frente. Quando eles estavam cerca de 100 e poucos quilômetros do local onde eles iam, abriu o tempo e o sol
E o motorista então vibrou, alegrou-se, olha, graças a Deus que agora nós podemos continuar. Aí ele disse, não, agora nós não vamos continuar, agora nós vamos parar. Então pararam. E ele pergunta para o motorista, escuta, o que você achou da minha atitude? Ele falou, eu obedeci às ordens, se acontecesse alguma coisa, eu estava obedecendo ordem. Ele disse, aquele pessoal que parou, onde que eles estão? E o motorista respondeu, eles estão no meio da tempestade. E a coisa é assim, irmãos. Nós, como cristãos, na obra de Deus, nós enfrentamos a tempestade. Mas nós não podemos parar. Nós não podemos desanimar. Nós temos que continuar. Uma hora o sol vai abrir. A tempestade não é para sempre, ela é passageira. E é isso que nós confiamos no Senhor. Então Paulo tinha muita dificuldade, muitas lutas, muitas tribulações, mas ele não parou. Nem quando ele escreve essa carta aqui, que ele está na cidade de Éfeso, e ele manda essa carta, Paulo escreveu cartas da prisão, então ele não parou. A obra de Deus não pode parar, irmão. Então nós estamos aqui online porque justamente não podemos parar, estagnar a obra de Deus, porque a obra de Deus é dinâmica. Só para aqueles que têm medo da tempestade, aqueles que têm medo da luta, esses param, eles se atrasam, eles fogem. Então o texto que eu quero ler é Gálatas, capítulo 6. Eu vou ler do verso 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal, com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também levado, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não nos outros, porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aqueles que o instruiu. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi, por minha própria mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidai-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda essa mesma circuncidando guardam a lei,
mas querem que vós circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém se inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, com todo o vosso espírito. Amém. Então note que Paulo, ele escreve uma carta à igreja da Galácia, porque ele havia discipulado essa igreja, ele havia ensinado essa igreja o caminho do Senhor Jesus Cristo, o caminho do cristianismo. E Paulo, que era um fariseu praticante, líder do farisaísmo, conhecedor, Paulo era um homem muito preparado, era um homem que tinha sido doutrinado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres de Israel, era conhecedor de várias línguas, falava vários idiomas, era um homem que estava e que tinha conhecimento das leis civis, das leis dos homens, e ele leva para a igreja da Galácia a lei de Cristo, a lei do amor, a lei da compreensão, a lei que ensina que o fracasso moral, ele se afeta, ou ele se efetua quando, por ignorância, a pessoa se coloca debaixo de uma lei que não é a lei do Espírito. E esta tal posição leva ao fracasso. Quando nós deixamos de andar no Espírito, na lei do Espírito, nós fracassamos. Nossas vidas começam a ter fracasso. Nós começamos a não ter muita noção das coisas de Deus, porque nós queremos trocar a lei da cruz, que é a lei da redenção, que é a lei que o Senhor Jesus implantou para que nós tivéssemos a oportunidade de estar glorificando o nome dele. E a lei do conselho, a lei do Espírito, que ele recomenda, se alguém errar, se alguém cometer um erro, vocês que são espirituais, e os espirituais são aqueles que vivem em comunhão com Deus, são aqueles que vivem obedecendo a lei de Deus, eles se tornam pessoas espirituais, não porque eles são pessoas que se destacam, mas porque eles são pessoas que procuram mais a intimidade com Deus, procuram mais as coisas de Deus, procuram mais andar no caminho de Deus. Então essas pessoas espirituais, elas são pessoas para suportar, preparadas para suportar aqueles que são mais fracos, que às vezes cometem erros. Então Paulo recomenda a eles que quando alguém errasse, eles deviam encaminhar, isso é, a pessoa saiu fora do caminho, você traz ele para o caminho, orientando ele, olhando pela própria pessoa, para que você também não venha a ser tentado e venha a cair, porque a tentação, elas vêm a todo.
O adversário, ele tenta todos, tentou o Senhor Jesus, tentou os apóstolos, alguns caíram, outros não, mas todos foram tentados. E na igreja ele tenta a todos, tenta pastor, tenta presbítero, tenta a todos, aos músicos principalmente, aqueles que se propõem a fazer a obra de Deus, são tentados para o desânimo, para a desistência, para não darem continuidade, para encostarem os seus instrumentos, fazerem como os israelitas fizeram lá na Babilônia, não quiseram cantar, porque haviam pendurado os seus instrumentos no salgueiro, aonde se salgava as carnes, e eles então não tinham condições de louvar. E muitas vezes nós, na obra de Deus, queremos, e pelas tempestades da vida, por aquilo que vem sobre nós, nós queremos desistir. Mas a orientação do apóstolo São Paulo aqui é esta: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. É ajudar o irmão na sua dificuldade, é ajudar o irmão quando ele tem os problemas, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, a pessoa está enganando a si mesma. E a pessoa, às vezes, se acha muito importante, se acha muito preparado, e ele não quer ajudar, às vezes, aquela pessoa que está precisando de um socorro, que está precisando de um apoio, de uma palavra de incentivo, de uma palavra de estímulo, de uma oração, de orar junto. Então a pessoa se acha tão importante que não quer se envolver com essas pessoas. Mas Paulo recomenda, porque o engano, ele diz: olha, se você acha que você é grande coisa, que o que você faz realmente é grande coisa, prove você mesmo a sua obra e seja justo, como o convite feito na ministração da ceia, para o homem examinar a si mesmo. Ele que é o seu próprio juiz, ele é que tem que julgar a sua própria vida, ele é que tem que saber se ele está andando direito nos caminhos do Senhor, né? Porque cada um levará a sua própria carga. Eu carrego a minha carga, mas se houver necessidade de ajudar o meu irmão, eu também tenho que mostrar por ele o amor ágape e também ajudar ele a levar a sua carga. E Paulo diz: o que é instruído, meus irmãos, na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que instruiu, porque alguém teve um trabalho contigo, alguém fez alguma coisa por você, alguém te ensinou, alguém te apoiou, alguém te deu suporte, alguém te conduziu, e a lei de Cristo é essa, para que nós ajudemos uns aos outros. E Paulo, ele vem no verso 7 e diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia as coisas boas, colherá na vida as coisas boas. A lei da semeadura é a lei mais justa que existe, porque tudo que nós plantamos, nós vamos colher. E ele diz: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, não ceifará nada de bom, só colherá coisas ruins. Quem semeia a ruindade não pode colher o bem. Quem semeia a maldade não pode, na sua colheita, dar o bem. Quando ele fala no capítulo 5 a respeito dos frutos do Espírito, é aquela pessoa que produz, aquela pessoa que semeia frutos espirituais: bondade, misericórdia, amor, mansidão, temperança,
Tudo isso são qualidades que Paulo, então, nesta carta aqui, ele faz questão de levar os Gálatas a esse entendimento. Mas ele diz: quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Queridos, a vida eterna, Jesus disse que é para aqueles que obedecem, para aqueles que têm a lei de Cristo no coração, aqueles que são nova criatura em Cristo, aqueles que andam nos caminhos de Cristo, obedecendo a palavra de Cristo, andando conforme Cristo andou, seguindo a lei do Senhor. Ele diz: não cansemos de fazer o bem. Paulo continua instruindo a respeito de semear para o Espírito. Não cansemos, porque a seu tempo nós ceifaremos. Um tempo em que Deus determinou a nossa fé em Cristo e na cruz não estará sem recompensa, mas produzirá exatamente o que o Senhor prometeu. Porque Paulo disse: se nós não houvermos desfalecidos, muitos começam a carreira muito bem, mas não terminam, rendem-se depois de um pouco de tempo, exclamando que a cruz não funciona. Que fica bem claro, nós podemos fracassar, mas a cruz de Cristo, ela não falha. As promessas da cruz, elas não são falhas. O que nós precisamos é praticá-la. E Paulo então vai dizer: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. O Espírito Santo sempre nos ajuda a fazer isto, contando que nossa fé sempre esteja na cruz. De outro modo, nós fracassaremos. E Paulo continua: mas fazemos o bem, principalmente aos domésticos da fé, aqueles que são de dentro da família de Deus, de dentro da família. E há muitos que são da fé, mas em realidade não entendem a fé, portanto andam derrotados. Devemos lhe dar a mensagem da cruz, para que possam andar em vitória constante, conforme fala Paulo em Romanos 8:21. E ele então continua: vede com que grandes letras vos escrevi com a minha própria mão. Paulo já estava fraco das vistas, e esta carta que ele escreve com a sua própria mão, ele faz questão de chamar a atenção dele, dizendo: olha, eu estou escrevendo com letras garrafais, com letras grandes, para que vocês não tenham a dificuldade de ler, porque todos os que querem mostrar boa aparência, há muitas pessoas que querem se mostrar que são, e na aparência da carne, do exterior, é somente o exterior. Esse vos obrigam a circuncidar-vos, trazem leis, trazem as coisas aqui da terra, voltam atrás à prática da mesma coisa. Então Paulo diz: porque nem ainda essas mesmas que se circundam guardam a lei. A pessoa traça um método de vigilância, de oração, mas isso é apenas uma metodologia, não é uma coisa que está partindo do coração. E Paulo diz: mas esteja longe de mim gloriar-me.
Paulo não queria, quando ele chama alguém para ser seu imitador, ele coloca uma condição. Ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Deus, como eu sou de Cristo. E muitos querem ter as pessoas limitando no seu conhecimento, na sua teologia, na sua capacidade, na sua inteligência. Não, nós devemos pedir que as pessoas imitem em nós aquilo que nós imitamos de Deus, porque quando nós vivemos a palavra de Deus, nós temos que viver como filhos de Deus, porque Paulo diz: pelo qual, por Jesus, o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Então as coisas do mundo não podem fazer mais parte dele, mas sim, eu quero ser uma nova criatura, é o que Paulo coloca. E a todos quanto andarem conforme esta regra, Paulo então diz: paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. O Israel é a igreja, é a paz na igreja, é a paz no povo de Deus, é a paz entre o povo de Deus. Então esta orientação do apóstolo São Paulo, ela vem para nós, né, que somos o Israel de Deus, a igreja de Deus. E ele então, para concluir, diz: desde agora, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Trazendo o corpo, meus irmãos, tem a ver com passarmos pelas perseguições, pelas tempestades que eu ilustrei aqui no começo. Não é parar no meio dela, desistir da viagem, desistir de prosseguir. Não, é nós continuarmos, é ter a ver com as perseguições que ele sofreu, as ofensas por causa da cruz, como ele fala aqui no capítulo 5, eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Paulo contava isso: mesmo eu pregando o que tem o valor, me persegue, e a perseguição tem se implantado dentro da igreja de Deus. E o apóstolo então vai nos dar aqui a sua conclusão: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Ele não está falando para ser com o corpo, mas ser para o espírito, porque o espírito é o que é forte, o espírito é o que fortalece. Quando Paulo vai escrever aqui a carta aos Efésios, que é a sequência aqui, que ele manda lá nós tomarmos todas as armaduras de Deus, porque são as armaduras que Deus se utilizou e se utilizam nas batalhas. O cristão só pode lutar com as armas de Deus, não é com as armas do mundo, não é com as armas do mundo, não é com as armas da justiça dos homens, não é com as armas da justiça de Deus. E quando ele coloca isso para nós, quando ele coloca isso diante de nós, é nos dando o ensinamento que nós devemos ser pessoas que devem andar segundo a graça e a misericórdia de Deus, andar revestido das armaduras de Deus, porque nós temos que tomar todas elas, porque nós precisamos de todas elas para proteger a nossa cabeça, o nosso corpo, para que nós possamos ter condições de ter armas de ataque, armas para conquistar vitória. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus que é dada a nós, é para nós utilizarmos no combate contra as hostes infernais do mal. Então ele coloca isso claramente para mim e para você. E ele então receba pela fé a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
seja, irmãos, com o vosso espírito. E é o que nós estamos precisando, é ser fortalecido no espírito, para adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, que é a mensagem da cruz, que é a verdade. Os adoradores que ele diz para a samaritana que Deus procura, somos nós, para adorarmos em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe, que te fortaleça, para que você tenha a coragem de se apresentar diante de Deus, para buscar a sua justiça, para seguir a sua palavra, para andar conforme os seus ensinamentos, deixar todos os rudimentos do mundo, todas as coisas do mundo, e buscar a presença de Deus, porque é Ele que nos dá a graça e a misericórdia. Ouçamos o hino e depois nós passaremos a ministração da ceia do Senhor. Rude cruz e erigir, belo dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa a trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem buscar e com Ele no lar uma parte na glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa a trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei também minha cruz, é por uma coroa a trocar. A palavra de Deus nos diz o seguinte: de sorte que quando vos ajuntai num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Pois que não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhai o que nada tem?
Paulo chama a atenção aqui sobre o cuidado de não desprezar a igreja de Deus. Que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? Não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança, é o novo pacto no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que você comer este pão e bebedes este cálice, você anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente aqueles que desprezam a igreja de Deus, que acham que deve fazer da ceia um banquete, mas tem que ser celebrada com reverência e com temor de Deus. Qualquer que comer este pão ou beber este cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se. Se nós vamos fazer uma oração, nós temos que ter consciência que a nossa oração vai ser ouvida por Deus. A Bíblia diz que Deus não ouve a pecador. Então, se o teu pecado não está perdoado, a tua oração não é ouvida. Tá? E Pedro, ele orienta que deve-se ter o cuidado para as orações não serem interrompidas. Então, esse exame não é só na hora da ceia, não. É na hora que você vai falar com Deus, em todo momento. O teu testemunho, a tua relação com Deus, ela é constante, não é apenas na hora da celebração da ceia. Então, examinar aqui é a mesma coisa quando você se prostra diante de Deus e fala: Pai, Ele precisa te ver como filho que retornou ao lar, que recebeu roupas novas, que recebeu um sapato novo, que tem festa programada, porque a Bíblia que diz que quando o pecador se arrepende, a festa do céu. Não teve festa, você provocou festa. Então é por isso que você agora examina-se a si mesmo. Estou bem, vou tomar a ceia porque meu Pai está me contemplando, porque Deus é onisciente, onipresente, por onde você andar, Ele está ali com você. E ele diz: porque quem fizer isso será culpado do corpo e do sangue do Senhor. É você se colocar na posição daqueles que o crucificaram. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, isso é, aquela análise que nós fazemos, por que estamos doentes espiritualmente? Por que a nossa fé é oscilante? Porque nós não estamos nos consultando diante de Deus com sinceridade. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Vamos orar e vamos consagrar o pão e o vinho. Aqui estão os dois, o pão e o vinho,
O pão é o pão que seria para a nossa ceia presencial. Tá? Mas aqui nós estamos em 4. Eu sei que muitos irmãos estão desejando comer um pedaço desse pão. Se passarem aqui na frente de casa, é capaz que a gente dá um pedaço para eles. Mas vamos consagrar. Querido Deus e bom Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te damos graça pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Te damos graça por estarmos fazendo essa celebração através da internet, entrando no lar dos irmãos. Eles estão na sua casa com o pão e com o vinho, e juntamente conosco agora estão orando, consagrando, Senhor, pedindo a tua bênção sobre nós, para que esta nossa comunhão, ela se prolongue, Senhor, até o dia que Jesus nos levar à eternidade, quando nós iremos participar da grande ceia, onde o Senhor Jesus Cristo é quem vai nos servir. Senhor, abençoe esse pão, o fruto do trigo, abençoe esse vinho, o fruto da videira, que ele, Senhor, ao entrar na nossa corrente sanguínea, ele traga a tua bênção e a tua graça para a nossa vida, em nome de Jesus, e para a tua glória. Amém. Vamos, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Isto é meu corpo, que é partido por vós. Isto é meu corpo, que é partido por vós. Dá um pedaço para ela. Agradeça a Deus e participe dele todos. Obrigado, Jesus, pela tua presença, pela tua bênção e pela tua graça para conosco. Abençoe a nossa vida, a vida de nossos irmãos. Abençoe a vida daquele meu irmão que está enfermo, que está acamado. E eu quero, Senhor, nesta oração, apresentar diante de ti o meu irmão Mateus, que está internado no hospital. Que o Senhor visite a vida dele, que ele, ao participar, ele receba a unção da tua graça, receba a unção do teu amor, e possa glorificar o teu nome, e o teu nome ser exaltado na vida dele. Muito obrigado por esta oportunidade. Comei dele todos, disse Jesus. Aleluia. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Nós estamos aqui celebrando a memória do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E estamos valorizando esse sacrifício, participando da ceia, no simbolismo do seu corpo e no simbolismo do seu sangue. Agradeça a Deus e participe dele todos. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Eu te glorifico, te exalto e te bendigo em nome de Jesus. Tomai dele todos, disse Jesus. A Bíblia diz que depois que eles cearam, eles cantaram um hino. Então nós vamos colocar o hino para que você possa louvar o nome do Senhor. Olhando o passado eu vejo o sangue na arena dos nossos irmãos
primitivos morrendo então. E como se fosse num vídeo eu vejo as cenas dos nossos irmãos devorados por fortes leões. Sangue quente que corria como enxurrada pelo chão. Era a semente do Evangelho. Esta é a semente do Evangelho. São aqueles que sofrem por amor a Jesus. Nossa jornada é uma jornada onde nós oferecemos a vida para Jesus. Para Deus não era prejuízo. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando. Nós somos semente para semear. Eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem. Coragem, coragem, coragem. Açoites e a morte levar a mensagem. Para levar a mensagem precisa ter coragem. Sei que Tiago foi morto ao ser decapitado. E Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Sei que também eles estão lá no seio de Deus. Ninguém pensou em ser covarde. Morreram mesmo por amor. Não negaram um segundo que Jesus Cristo é Salvador. Eram firmados na promessa por Jesus Cristo garantida. Quem for fiel até a morte terás a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando. Pra manter o Evangelho vencendo, eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte levar a mensagem. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando. Pra manter o Evangelho vencendo, eles iam morrendo de Cristo falando. Glorificado Eu Deus. sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte levar a mensagem. De enfrentar os açoites e a morte levar a mensagem. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo por esta rica oportunidade. Quero avisar os irmãos que amanhã às 17h30 nós estaremos iniciando um culto presencial na igreja. Não sabemos por quanto tempo nós vamos continuar com o culto presencial lá, mas nós estaremos ali com todo o protocolo,
que nos é recomendado, e estaremos também sendo prudentes. Será para os crentes esse culto, será para aquelas pessoas que querem ir presencial. Ninguém é obrigado a ir. Aqueles que tiverem e quiserem ir, devem ir com máscara. Lá tem o álcool gel, tem água, tem sabão, tem papel, toalha para enxugar as mãos, tem o termômetro para tirar a temperatura das pessoas. Então, na igreja, às 17h30, esse nosso primeiro encontro. Depois nós vamos estudar o horário, juntamente com o presbítero Ambrósio, porque os cultos online, eles vieram e provavelmente eles não vão sair tão fácil, não. As lives do pastor de terça e de sexta continuarão, e o culto de quinta-feira também vai continuar. Então amanhã, às 18 horas, tem um culto online da igreja. Amém? E se você não for presencialmente, vá assistir o culto online, na sua casa, tranquilo, sentado no sofá, sem nenhum risco. Amém? Deus os abençoe, fique em paz e que o Senhor possa te abençoar e que você tenha uma boa noite e um ótimo final de semana. Amém.